Então, acho que eu já posso iniciar. Gente, a maioria já está por aqui, né? Estão com as câmeras desligadas, mas eu vou iniciar aqui o nosso segundo momento, tá bom? Do evento de hoje. A gente vai iniciar a nossa segunda roda de conversa, né? E para compor essa segunda mesa, gostaria de chamar os nossos convidados para se juntarem a nós e abrirem as suas câmeras. Já vi que a maioria aí já está com a câmera aberta, tô vendo muita gente. Bom dia. A primeira convidada de hoje é a Leides Moura. Ela é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestre em ciências da enfermagem pela Western Connecticut State University, nos Estados Unidos, e doutora em ciências da saúde pela Universidade de Brasília, pela UNB. Ela é professora associada do Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília e orienta os alunos de graduação, de pós-graduação, em temas como envelhecimento, ageísmo e desigualdades urbanas. Ela coordena o grupo de trabalho da Diretoria de Assistência e Saúde Comunitária, vinculado ao Decanato de Assuntos Comunitários. Temos também a Karina Fonseca. Ela é enfermeira, gerontóloga e mestre em saúde coletiva pela UNB, Universidade de Brasília. É diretora de desenvolvimento de práticas e trabalho da Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, do Distrito Federal. Além de militante na construção da defesa do SUS a partir da coletiva do Sistema Único de Saúde. Oswaldo Bonetti, ele é enfermeiro graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em bioética e mestre em saúde coletiva pela UNB. Ao longo de sua trajetória, atuou como coordenador da executiva nacional dos estudantes de enfermagem e presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, da seção do Distrito Federal, a ABEM-DF. É educador popular e atualmente servidor da Fiocruz em Brasília, além de coordenador do programa de residência multiprofissional em atenção básica e da especialização em educação popular em saúde. A Fernanda Calduro é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, a UFPRE. Especialista em gestão em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em enfermagem também pela Universidade Federal do Paraná, doutora em ciências pela Escola de Enfermagem da USP, e desde 2019 ela é professora no curso de enfermagem da UNB no campus da UFRB. Ela também desenvolveu atividades de pesquisa e extensão que buscam vincular os temas de segurança do paciente, interprofissionalidade e estratégias inovadoras do ensino de aprendizado. A Diana Pinho, ela é bacharel em enfermagem pela Universidade Católica de Salvador, é mestre em educação pela UNB e doutora em psicologia também pela UNB. Foi coordenadora dos cursos de graduação em enfermagem no campus Dácio Ribeiro e do campus Ceilândia. Diretora do campus da UNB Ceilândia de 2008 a 2016, onde coordenou o projeto e a implantação do campus. Coordenou o projeto de implantação do campus. Coordenou também o programa de pós-graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, de 2019 a 2021, a PP-GENF. É professora associada da UNB do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde e atua como docente permanente nos programas de pós-graduação do PP-GENF e PP-GTSS da UNB. Além também é diretora de pós-graduação do Decanato de Pós-Graduação da UNB. Com essa apresentação, né, de todos os nossos participantes da segunda roda de conversa, passo a palavra para a professora Diana, que será a nossa mediadora nessa roda. Obrigada, Bruna. Bom dia a todos e todas aqui presentes nessa audiência. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora e, em nome da professora Mariana Franzoi, eu cumprimento todos da comissão organizadora e o público aqui presente. Gostaria também de agradecer, de estar aqui conosco presente, a enfermeira Karine Fonseca, o enfermeiro Oswaldo Bonetti, a professora Leides Barroso,
a professora Fernanda Calduro, que estará conosco aqui nessa audiência, facilitando a conversa, essa roda de conversa. Tá? Essa roda de conversa que tem como um grande desafio para a gente tecer propostas e fazermos reflexões sobre a enfermagem para além da pandemia, tecendo propostas para o enfrentamento da crise. Então, com esse grupo aqui, dessa roda, né, além de todos que estão presentes aqui nessa audiência, né, eu gostaria só de iniciar colocando algumas reflexões que nós iremos discutir. Eu acho que tem algo dando eco aí. Desculpe. Algumas colocações aqui para nós refletirmos ao longo dessa roda de conversa. A gente sabe que muitos desafios que emergiram no contexto da enfermagem nessa pandemia, tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista da formação. Quando eu coloco do ponto de vista prático, a gente está colocando desde as condições de trabalho para se prestar uma boa assistência, até as condições, né, emocionais e a saúde mental dos trabalhadores nesse momento da pandemia. E que não fica à parte também a formação, onde os desafios que foram postos, eles não têm mais retorno. E nós temos, como profissionais, né, como categoria profissional, que nos reinventar para além do que nós já nos reinventamos nesses 2 últimos anos da pandemia, né? Desde o início da pandemia, 2 anos atrás, e continua assim no atual momento, com esse arrefecimento da pandemia em função dos conhecimentos que nós fomos tendo sobre a doença, o manejo da doença, as vacinas que jogaram um papel fundamental, né, no arrefecimento da pandemia, as novas drogas que estão surgindo por aí, né, eu acho que são questões muito importantes. Então, esses desafios, eles foram postos pela contingência e eles foram enfrentados pela área da saúde, especialmente pela enfermagem, porque ele é o grande contingente dessa força de trabalho em saúde. E que, consequentemente, nós tivemos um grande impacto em todos os sentidos, né? E tivemos que, como diz o jargão popular, com o carro andando, a gente trocar a roda, porque a gente precisava dar uma assistência de qualidade e a gente precisava salvar vidas, né? E, assim, graças ao Sistema Único de Saúde, aqui no nosso país, nós conseguimos enfrentar, apesar de inúmeras dificuldades, né, esses 2 anos e continuamos enfrentando nesse momento. Então, esses desafios postos, na realidade, ele nos apresenta e nos apresentou o que nós já conhecíamos em termos de transição do cuidado, né? Só que nós fizemos a transição desse cuidado no meio de um evento extremamente crítico, porque a transição do cuidado, ela pressupõe um evento, elas são desencadeadas por eventos críticos, elas são desencadeadas por mudança dos indivíduos ou dos ambientes. Mas essa transição que nós vivemos nos 2 últimos anos e que nós estamos enfrentando até hoje é uma transição em função de um evento crítico. Não é uma transição onde o adolescente vai passando para adulto, o adulto vai envelhecendo, né, como nós temos aqui a professora Leides para colocar disso. É uma transição que, para além dessas transições naturais, elas envolvem um evento extremamente crítico. E quando a gente coloca a experiência de transição, né, só para a gente refletir, ela começa assim que o evento ou mudança ela é antecipada. E foi assim que ocorreu
com a pandemia da SARS-CoV-19, né, SARS-CoV-2. As transições, normalmente, elas são caracterizadas por diferentes estágios, e é isso que a gente vai tentar discutir. São marcos, são pontos de virada que a gente tem nessa transição, especificamente nessa transição que a gente está vivendo desse evento extremamente crítico. E essa dinâmica, né, essa transição, ela pode ser caracterizada, essa virada, esse marco, né, como por meio de organização, reorganização dos processos do trabalho e do cuidado, e para a gente manter, na verdade, a qualidade da atenção da saúde. E isso envolve o engajamento de todos os atores, e em todos os níveis da atenção, porque a transição envolve também organização, ou seja, o Sistema Único de Saúde ele conseguiu fazer com que vivenciássemos uma passagem nessa transição muito bem. Mas outros desafios continuam sendo postos para a gente fazer essa transição. Então, é nesse sentido, né, que nós vamos refletir sobre essa dinâmica, que envolve marcos, envolve pontos de virada, no sentido de nós tecermos propostas para a gente continuar. Eu não digo que é uma nova, é a gente continuar vivenciando essa transição, que é a transição do cuidado. E, para isso, eu vou começar convidando a gente convida sempre, né, os mais externos, né, professora Leides? E depois a gente convida os internos. Então, eu vou começar o Oswaldo, o enfermeiro Oswaldo, vamos, ladies first, tá? A gente tem esses dois critérios. O critério de quem é mais externo à casa e o critério ladies first. Então, eu vou começar com a enfermeira Karine Fonseca. Karine, já agradeço muitíssimo a sua participação aqui nessa mesa. Né, você tem 15 minutos para fazer a sua, né, conversa, e a gente vai combinando aqui, e depois a gente vai tecer esse diálogo lá no final. Karine, está com você a palavra. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Desculpa o atraso, acabei que eu estou no trabalho, então acabei sendo chamada por uma questão. Mas obrigada para a UNB, né, ter feito esse convite para a ABEM. Para mim, especificamente, né, para representar a Associação Brasileira de Enfermagem e ter essa missão de conversar com vocês como que foi o papel das entidades representativas, né, de luta no movimento, né, nos diferentes movimentos que a enfermagem está engajada e se fez ficar engajada na pandemia, né? Como é que foi essa construção dos movimentos sociais, movimento sindical, movimentos científicos, que não somente a Associação Brasileira de Enfermagem se engajou, mas diversas entidades aí da enfermagem. Eu acho que vocês já estão desde 8 horas da manhã, né, discutindo um pouco essa questão da pandemia, né, o papel da enfermagem, como é que foi esse enfrentamento da enfermagem. Nós vivenciamos, estamos, né, nessa onda pós-pandemia, nos refazendo nossa rotina, refazendo as nossas vidas, o nosso cotidiano, a nossa saúde mental, física. E agora a gente consegue estar nesse evento, né? Ainda à distância, mas acredito que em breve presencial. O UNB vai voltar presencial aí, isso é muito importante também. A gente consegue fazer uma avaliação do que foram esses 2 anos, né? O que foram esses 2 anos de uma pandemia que foi necessário, né, nos colocar em casa, né? Nos colocar máscara, fazer uma vacina em menos de 1 ano, elaborar uma vacina em tempo recorde, e como que foi esse papel da enfermagem estando na linha de frente, não somente a linha de frente da saúde, mas também a linha de frente da luta. E aí eu vou remeter, né, a minha fala a maio, né, de 2020, 1º de maio de 2020,
Eu acho que é um marco, né, na luta, né, pelo distanciamento social, é um marco não somente da enfermagem, mas é um marco do Brasil, que foi a enfermagem inaugurou o processo de rua, né, de uma mobilização com distanciamento social, uma mobilização pequena, mas que foi notória no mundo todo, né, que foi a manifestação ali na Praça dos Três Poderes, onde infelizmente nós fomos agredidos, né, naquele momento, mas depois também muito acolhidos por toda a sociedade, né, pelo absurdo que foi aquela agressão. E ali ficou muito claro para a população qual seria o nosso maior desafio, né? Que era o enfrentamento não somente ao vírus, né, o coronavírus, mas também o processo todo sociopolítico de negação do vírus, né, de negação da necessidade de distanciamento social, da necessidade das máscaras, da vacinação. Então, a enfermagem é uma vanguarda nesse processo de luta, de mobilização, colocou essa necessidade, escancarou a necessidade da gente fazer essa disputa na rua e nas redes e nos nossos serviços de como que a gente estava enfrentando essa pandemia, não somente ali na assistência, mas também nesse processo de luta organizada. A ABEM foi uma importante entidade que compôs a Frente pela Vida. A Frente pela Vida, na verdade, ela continua. O Observatório Covid vem a partir da Frente pela Vida. Então, toda vez que a gente escuta no jornal, né, da FTV, no Jornal Nacional, nós temos tantos casos, temos tantas mortes pela Covid. A partir, então, de junho, se não me engano, junho ou julho, esses dados só foram possíveis por conta do Observatório da Covid e da Frente pela Vida, que unificou esses dados, porque senão nós teríamos um apagão de dados no Brasil, porque o Ministério da Saúde ele protocolou que os dados só iam... Na verdade, o Ministério da Saúde não faz os dados diários da Covid-19, ele faz um apanhado semanal, mensal, enfim. Incerta. A gente já nem mais acompanha os boletins epidemiológicos como diz, do Ministério da Saúde, porque realmente tem esse gap e a Frente pela Vida, o Observatório do Covid tem feito esse trabalho brilhantemente, unificando diversos cientistas, estatísticos, epidemiologistas, médicos, enfermeiros do mundo, do Brasil e do mundo, porque nós temos correspondentes no mundo, fazendo esse apanhado. Então, a gente também, né, enquanto enfermagem, teve esse papel, enquanto Associação Brasileira de Enfermagem, de estar fazendo essa busca dos dados ponto a ponto, né? A gente brinca que a gente abre e conhece todos os municípios a partir dos seus boletins epidemiológicos. Nós temos também, então, o importante papel do Corém e do COFEM, que fez ali no portal deles a estatística de quantos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem foram contaminados pela Covid-19. Esses dados eram cadastrados, né, diretamente pelas supervisores de enfermagem, e nós somos um país, então, que nós tivemos mais de 800 trabalhadores da enfermagem mortos pela Covid-19. Nós temos um índice alto de mortalidade pela Covid-19 entre os profissionais de saúde. Isso é muito triste, mas também é um dado que só foi possível graças ao Conselho mesmo, que fez esse portal para que a gente acompanhasse e tivesse visibilidade, porque quando o dado não existe problema, né? Então, a partir do momento que você não sabe quantos enfermeiros eram contaminados, quantos enfermeiros, né, técnicos de enfermagem estavam morrendo pela Covid-19, não existia morte. E a partir do momento que a gente consegue fazer esse dado, entre nós, né, a gente consegue uma visibilidade. E nós temos, então, a luta também trabalhista, sindical, que se colocou na ponta de lança em todas essas mobilizações, na defesa do Sistema Único de Saúde, na defesa da vacinação. Todas as nossas entidades ficaram muito unificadas quanto à vacina, desde o início, mas também pela valorização, pela notoriedade da enfermagem e a valorização da enfermagem, em especial, nós construímos um debate muito importante sobre a questão da valorização econômica da enfermagem, né?
Então, a gente fez aquela questão, tá? Não basta nos chamar de heróis, não basta as palmas, nós precisamos ter garantias sociais e econômicas que o nosso trabalho vai ser valorizado. Então, a gente conseguiu um projeto de lei para indenização de todos os profissionais de saúde vítimas da pandemia que ficaram com sequelas ou que vieram a falecer. Infelizmente, esse projeto de lei foi vetado, né, pelo Bolsonaro, mas a gente conseguiu derrubar o veto logo no ano passado, e esse ano, né, a gente sai com uma vitória linda, no dia 4 de maio, a gente conseguiu aprovar nosso piso salarial, que desde junho de 2020, né, na verdade, esse PL especificamente, desde junho de 2020, mas a nossa luta pelo piso salarial da enfermagem, ela vem desde 89, né? Tem aí, então, uma caminhada longa. Se você for conversar com diversas pessoas da enfermagem, ou falar das suas histórias, né, no Congresso Nacional, no convencimento sobre a necessidade do piso salarial, e a gente conseguiu, acredito sim, que a pandemia favoreceu essa conquista, né? Ela possibilitou, abriu vias para essa conquista, a partir do momento que a gente fica mais visível, né? A enfermagem ficou em maior visibilidade, os trabalhadores da linha de frente, as palmas nas janelas, os nossos heróis. Então, houve essa comoção social, mas mais importante do que a comoção social, a categoria soube aproveitar essa comoção social para ganhos sociais trabalhistas, que é o PL 2564. Eu sempre estive na mobilização do PL 2564, a gente da ABEM está representando diversas vezes, né, a Rosalina, enquanto presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, representa bem diversas reuniões com a Câmara dos Deputados, com o Ministério da Saúde, e a gente, por diversas vezes, conseguiu conquistar realmente o piso salarial a partir da unidade das nossas entidades, da luta das nossas entidades, que colocou como pauta prioritária do seu dia a dia. Então, além da oportunidade que a pandemia nos deu, a gente tem e teve entidades muito fortalecidas, e isso nos mostra a importância da gente se sindicalizar, se associar à Associação Brasileira de Enfermagem. O Corém, apesar da gente chiar de ser obrigatório, a importância da nossa contribuição, porque foi graças a essas associações, a essa sindicalização, a contribuição que a gente consegue manter vivas as nossas entidades e fazer com que, no dia 4 de maio, tivesse mais de 5 mil enfermeiros, técnicos de enfermagem aqui em Brasília, lotou a Câmara dos Deputados, a gente fez muito bonito na solenidade. Eu estava lá na liderança do pessoal, o pessoal falou, nossa, a gente teve que pedir para vocês não entrarem mais, porque e encerraram numa solenidade, porque normalmente solenidade o pessoal não quer muito participar, e vocês quiseram participar, ocuparam a sala Nereu Ramos e veio a conquista. Obviamente, a gente já começa a perceber manobras do governo para que essa conquista não se concretize, associando a sanção presidencial à aprovação dos jogos de azar, né, a vinculação dos jogos de azar para que a gente tenha a fonte, né, pagadora, porque a gente tem um investimento, vai necessitar de um investimento de 16 bilhões de reais para garantir esse piso salarial nos municípios, nos estados. Então, a luta nunca termina, né? A gente tem conquista, tem vitória, saímos muito vitoriosos, mas ela nunca termina. Para concluir minha fala, então, eu acho que, de modo geral, o balanço que a gente sai enquanto entidades representativas, enquanto luta, né, enquanto lutadores pela enfermagem, para a enfermagem, enquanto lutadores defendendo o sistema único de saúde, a gente sai com muitas vitórias. Foi graças à enfermagem que a gente conseguiu que as pessoas respeitassem o distanciamento social lá no início da pandemia. Foi graças à enfermagem, bem ou mal. Rolou o distanciamento, o lockdown, essa comoção do fique em casa. Foi graças à enfermagem que a gente conseguiu estar na luta aí para a vacinação, tanto para garantir a vacinação da população, quanto para que a vacinação chegasse no braço de todo mundo. Se hoje nós temos 80% da nossa população com pelo menos uma dose, é porque nós temos uma enfermagem forte. Nós temos uma enfermagem que sabe vacinar, que sabe gerir os postos de vacina. E não teve nenhuma vacina nesse Brasil que não passou pelas mãos da enfermagem.
E em terceiro, foi graças à enfermagem, né, essa luta da enfermagem incansável, que hoje nós vamos ter mais de milhões, né, vamos ter milhões de trabalhadores com dignidade salarial, e isso nos mostra, né, acho que para a juventude aí que tá concluindo esse curso, ou que está começando o curso, ou que está no meio do curso, nos mostra a importância da gente estar sempre engajado na luta. É o que eu sempre falo, assim, para todo mundo que conversa comigo, cara, você é muito animado, você, né, milita muito e tudo mais. Fala assim, gente, não é nada vem de graça. Ainda mais em uma conjuntura que a gente está vivendo de muitos retrocessos. Então, se a gente não se organizar, não se mobilizar, a gente não vai ter nossas conquistas, porque a CLT não foi de graça, os direitos sociais trabalhistas não foi de graça, não vai ser agora que vai ser de graça. Então, é necessário que a gente se organize, se mobilize, se unifique, e a gente vai ter ainda muitas conquistas, vai ter ainda a luta e a conquista para que a gente vá, que a nossa PL 2564 seja sancionada, mas a gente está com gás agora das 30 horas e próximo ano é 30 horas, sem dúvida. É isso, meninas e meninos. Muito obrigado, Karine, por esse belo relato e reflexão dentro da nossa conversa aqui. Vou destacar alguns pontos e depois vou passar para a professora Fernanda, que é a facilitadora, para fazer alguns comentários, né? Eu achei muito interessante dentro do relato e dentro do que a gente está discutindo, né, como transição do cuidado, o que seria a transição. Eu acho que a Karine trouxe alguns marcos e ela trouxe um ponto de virada, né, que concretizou que concretiza, né, ainda está em processo, porque ele é dinâmico, ele não acaba com a pandemia, como bem a Karine pontuou. Né, dentro dos marcos, assim, muito importantes, né, que gerou, né, primeiro a linha de frente dos profissionais. Essencial, mesmo por estar na linha de frente, dentro de toda a problemática que a gente vivia, foi possível uma organização, tá? E uma organização para levantar, para fazer com que a sociedade reconhecesse, né, esses profissionais que sempre foram da linha de frente, mas que nesse momento nós ficamos mais visíveis, nós tivemos uma maior visibilidade. Né? Então, assim, esses marcos que a Karine colocou, né? A manifestação pela vida, que foi aquela manifestação presencial lá nos Três Poderes, foi muito importante, né? A Frente pela Vida, o Observatório Covid. Então, esses aspectos são todos muito importantes, que eles chegaram e eles culminaram num ponto de virada, que foi concreta, que foi a aprovação da PL no último dia 4. E, para além da aprovação, quer dizer, a aprovação da PL é como se fosse esse significado dessa concretização, porque há muito tempo essa PL já transitava, era muito anseio da categoria esse PL. E quem deu visibilidade e que deu esse ponto de virada foi esse protagonismo e essa visibilidade que nós todos tivemos na pandemia. E em relação aos papéis, eu achei muito interessante, porque na transição, você tem as transições de papéis. E nós vivenciamos essas transições de papéis, que fez com que nós incorporássemos novos conhecimentos, nós alterássemos o nosso comportamento e mudamos a definição de nós, enquanto categoria, dentro desse contexto social. Então, obrigada, Karine, por essas considerações que são muito importantes. Eu passo agora para a professora Fernanda. Professora Fernanda, para você tecer, né, alguns comentários para a gente facilitar esse processo aqui nessa mesa.
Certo, bom dia a todas, todos, todes. Professora Diana, eu também fiz algumas anotações relacionadas à fala, né, da enfermeira Karine, mas nós temos uma atividade final, né, que é de tecer ideias. Então, eu vou dar continuidade, então, à fala agora com o professor Oswaldo, né, na sequência a professora Leites, e no final eu faço esse fechamento, essa síntese, e a gente parte daí para o Jamboard para fazer essa construção coletiva, então, dessas ideias frente a esses desafios. Obrigada, professora Fernanda. Então, enfermeiro Oswaldo, passo a palavra para você. Você está com a palavra. Obrigado, professora Diana, Fernanda. Queria saudar todos e todas, todos presentes. Queria falar, eu sou da educação popular e a gente gosta sempre de fazer a roda de conversa da maneira mais humanizada possível, né? Daí cheguei uns minutinhos antes e já chorei aqui, já me emocionei, né? Eu acho que a gente segue a roda anterior, tem muito a ver com o que a gente está implicado aqui, debruçado aqui para pensar, refletir e traçar os nossos desafios, né? Que eu acho que foi um momento de muita dignidade, assim, as palavras que eu ouvi. E nesse sentido, eu queria cumprimentar todo mundo, também louvar as nossas glórias aí, nosso sucesso, Karine trouxe aí bastante, como disse Thiago de Mello, né? Faz escuro, mas eu canto. Eu acho que a gente tem que nos contextualizar, fazer análise crítica desse momento perverso que a gente vive, tão cruel, mas também levantar, né, nosso espírito, nosso olhar, mirar, nossa reflexão, nossa busca, né, perseverar, esperançar, como dizia Paulo Freire, para que a gente conquiste cada vez mais uma enfermagem mais forte, uma sociedade mais justa, com mais dignidade para o nosso povo, né, que a gente tenha cada vez mais direitos trabalhistas, mas que a gente tenha um país, né, a gente reconquiste um país democrático. E nesse sentido eu queria cumprimentar, né, e louvar todas nós, com toda a licença, todas gloriosas enfermeiras aí, que são minhas mestres também. Diana disse assim, vou começar pelos mais distantes, eu me sinto parte, viu, dessa roda, por também ter a UNB como um espaço importante da minha formação acadêmica, da minha formação política, e também porque estou dentro do território da UNB, né? Professora falando aí, eu me sinto um transitante. Aí, quem eu sou quando eu me perguntei para vir para essa roda? Eu sou Fiocruz, eu sou Oswaldo Abem também, eu sou um militante, né, sou um professor, então eu me sinto também parte dessa construção, embora não esteja junto no cotidiano. E nesse sentido, eu queria cumprimentar e louvar nossas glórias aí, em homenagem à nossa querida, nossa mestra, professora Gussi, que eu vi que continua aqui com a gente, né? Uma amiga, né, uma referência, eu desde estudante no Rio Grande do Sul, Gussi já era uma referência para a gente, alguém que nos inspira muito, não chorarei de novo, viu, Gussi? Mas alguém que nos inspira e que, durante esse tempo de pandemia, né, foi uma das pessoas que mais nos convocou, assim, de a gente somar energias e superar aquela situação, né? Naquele momento também estava como docente da querida filha da Gussi, né? Então foi uma vivência redobrada. Essa semana ela mandou uma mensagem de agradecimento e eu ainda não retornei, porque na agitação e no conjunto de atribuições que a gente vive no cotidiano, eu queria responder da melhor forma. Então, aqui já expresso, né? Minha homenagem à Gussi, que bom tê-la, que bom você continuar na luta com a gente, né? Mas eu acho que é importante para quando a gente vai pensar nos desafios, né? A gente, como eu disse, embora a gente tenha um governo genocida, a gente tenha um governo negacionista, a gente está louvando, né? A gente tem uma Semana Brasileira com esse tema, tem um curso de enfermagem, uma Associação Brasileira de Enfermagem que ousa, mesmo todo o processo autoritário que a gente vive no país, ousa dizer que o Covid, que a pandemia, ela tem múltiplas crises envolvidas, algumas a gente já vivia, outras que se agudizaram, né, com esse processo de enfrentamento, é um ato de ousadia, né? A gente ter o reconhecimento de que temos uma crise social, uma crise política, uma crise econômica, uma crise da educação no país,
é fundamental para a gente contextualizar para onde queremos ir, quais são os nossos desafios, né? E, nesse sentido, ter essa semana precisa ser louvado. A gente tem um Sistema Único de Saúde já trazido por Karine, né, que mesmo com todo o subfinanciamento histórico, né, que a gente nunca viveu isso antes, mesmo num processo da maior crise sanitária vivenciada nos nossos últimos 100 anos, um subfinanciamento cruel, com toda uma cultura aí anti-vacinas, etc., propanada pelo governo federal, a gente tem um sistema e temos trabalhadoras e trabalhadores de enfermagem, né, que protagonizaram a defesa da vida, que protagonizaram um processo de construção de nós enquanto nação, marcada por esse momento atual tão crítico, né, que é o político também. A gente tem um sistema que vacinou mais de 90% da população com a primeira dose, né, e que caminha para a gente cada vez avançar mais na proteção de cada um e cada uma. Mas também é um momento de a gente refletir a necessidade de a gente continuar nessa luta, de a gente internacionalizar nossa luta também, porque não podemos ficar presos nas nossas cercanias, né, a gente tem que lembrar que ali no Haiti tem 1,6% da população vacinada, né, e isso é muito cruel, como que a gente faz, enquanto nação, enquanto categoria, enquanto diálogos aí latinos, e a gente internacional essa luta pelo direito à saúde. A gente louvar aqui também os 60 anos da nossa Universidade de Brasília, né, palco de tantas lutas pela democratização da formação, da educação no nosso país. Primeira universidade a implementar cotas, né, no país, e isso a gente precisa estar semeando, celebrando e fortalecendo, porque o ataque é permanente, né, e a gente precisa estar reconhecendo, e nesse sentido vale também a gente aqui memorar a nossa querida primeira presidente negra da Bem Nacional, Maria José Rossi, que vem dessa escola, né, e tanto nos ensinou, nos ensina, e continua aí firme na luta com a gente. Acho que quando a gente vai olhar para a formação, tem um conjunto de desafios colocados, né? E a pandemia, eu tive nesse lugar durante a pandemia de estar numa formação, eu avalio talvez a mais complexa, que é a formação ensino-serviço. Agora na graduação também se tem a experiência, né, de estar construindo junto com o serviço, mas de trabalhar a formação pós-graduada ensino-serviço, viver as dores, né, dos enfermeiros, de 7 categorias multiprofissionais da saúde durante esse processo de enfrentamento, foi com certeza um aprendizado, né, e um aprendizado que nos trouxe a necessidade de nos reinventar metodologicamente, como que a gente, tem a colega especialista, né, na questão das tecnologias digitais, vai falar melhor do que eu, mas tivemos todo esse avanço e esse desafio de a gente construir o conhecimento mesmo de maneira virtual, mesmo à distância, como manter uma sala de aula animada, né, e que todos estivessem com a câmera aberta e interagindo e construindo de forma compartilhada o conhecimento, e para isso foi nos demandado muita busca, né, muita vontade de ser mais nesse sentido metodológico, né. A gente na Fiocruz inventou, com o nascimento da pandemia, a plataforma de inteligência cooperativa com atenção básica, junto com a UNB, junto com a Secretaria de Saúde. Foi um espaço bastante potente, não só metodológico, mas para a gente reforçar princípios e construir uma gestão compartilhada desse conhecimento e dessa ação de enfrentamento, né? Mobilizando o território, mobilizando comunidade, mobilizando o movimento social, mobilizando o Conselho de Saúde. Mas eu acho que nossos desafios são muito mais do que metodológicos. Eu acho que a gente tem que apontar que é muito mais político-pedagógico nesse momento, né? E do que a gente vem vivenciando, e desse lugar que eu falo, que eu assumi a coordenação desse programa de residência. Ele já estava estruturado, é um programa que é multi, mas que ele tem 9 enfermeiros para um profissional das demais categorias, então tem uma certa distorção. Talvez a minha visão seja poluída por isso que eu estou justificando, mas eu penso que a questão da multidisciplinaridade é uma busca que a gente tem que voltar a refletir, voltar a formular e voltar à busca no cotidiano do processo de trabalho em saúde, né? A pandemia, e com todas as conquistas, e acho que visibilidade conquistamos, com tudo que fizemos, mas a pandemia também nos colocou num lugar que nós não podemos aceitar como natural, né? Que é o lugar do enfermeiro meramente clínico, de um enfermeiro que tem toda aquela demanda assistencial e não podia ser diferente, porque alguém tinha que fazer, mas esse lugar tem que ser desconfortável para a gente, né? Nós queremos ser
uma profissão cada vez mais de mãos dadas com a multiprofissionalidade, cada vez beber em outros conhecimentos, saber fazer o processo de enfermagem, implementar uma sonda, cuidar da vacinação, que somos os protagonistas, né? Mas a gente precisa também saber como que a gente constrói projetos de futuro com os nossos territórios, com a nossa população, que se nós, que somos incluídos, que temos formação superior, que estamos trabalhando, estamos num momento, né, de recuperar a esperança, a população brasileira vive um momento muito trágico, né, de volta da miséria, de não acreditar nas instituições, de toda uma cultura, né, de negar política. E falando em política, eu acho que é um desafio também nosso, na nossa formação, a gente reconhecer a importância não só da politicidade do cuidado, mas da política no nosso processo organizativo, né? Nesse sentido, eu não coloquei no meu curso, mas coordeno o setorial de saúde do Partido dos Trabalhadores do DF, a gente tem que ter cada vez mais coragem, mais tranquilidade de falar sobre isso, sobre a nossa militância. Nesse sentido, eu queria dizer que eu fico muito honrado, né? Tenho o meu locus de militância, mas fico muito honrado de estar dividindo essa roda com Karine, né? Que é uma companheira do PSOL e que está se disponibilizando a concorrer ao mandato coletivo, né, para as eleições para deputada federal, que Karine eu acho que representa e engrandece assim, na Sabem, é alguém que eu respeito muito, se eu não fosse do PT ia estar na campanha dela, mas sou um entusiasta dessa candidatura e falar para a Karine que a gente precisa cada vez mais ocupar esse espaço, mas não numa perspectiva corporativa, e é nisso que a candidatura da Karine me inspira e me estimula, né? Porque é uma militante que tem o seu recorte social, que sabe, né, que a gente precisa ter, como se dizia na roda anterior, nossa identidade de classe trabalhadora, não adianta a gente defender as 30 horas, o piso salarial da enfermagem, se a gente não estiver junto das lutas do povo. Né, e eu acho que isso, Karine, mostra para a gente, nos dá essa segurança de que nos representa bem nisso, né, não é uma candidatura carreirista, mas é uma candidatura de mãos dadas aí com as lutas que a gente tem na sociedade. Acho que em relação ao campo de práticas profissional também, e dialoga com o que eu falava antes, que a pandemia nos empurrou para um certo lugar que a gente precisa ter desconforto, precisamos rever o nosso campo de práticas na enfermagem, precisamos avançar, e aí está toda a construção, embora a gente possa questionar alguma referência ao outro, né, das práticas avançadas, a gente precisa avançar nossa inserção no campo de práticas, mas, acima de tudo, afirmar que aqui no Brasil nós somos desse país da saúde coletiva, desse país que inventou um sistema universal que é referência mundial e que não é a qualquer custo que a gente vai ampliar nosso leque de atuação, que já é extremamente audacioso, denso e adoecedor em alguns momentos, né? A gente sabe, pode fazer mais, mas nós temos que ter intencionalidade, né? E nesse sentido, acho que a gente rever o nosso campo de práticas e voltar a fazer a enfermagem se fortalecer clinicamente, mas também ser uma enfermagem que promove, uma enfermagem que faz a educação popular em saúde, que faz a educação em saúde, que está junto do seu território, como eu dizia antes, eu acho que é imprescindível para a gente, e a gente tem uma janela de oportunidade que é essa visibilidade conquistada, né? Assim como o SUS conquistou uma visibilidade, a população aplaudiu, nós também fomos muito aplaudidos, mas a população não sabe as nossas lutas, né? Será que a população vem junto com a gente na defesa aí do nosso piso? Tomara que sim, porque não está dado, né, Karine? Ainda precisa sanção presidencial, foi uma grande conquista, mas o filho do presidente votou contra. O líder da bancada governista votou contra, o Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde, né? Então, a luta não está ganha, a gente precisa todo de um processo de construção que a gente só vai conquistar, cuidando cada vez melhor, mas estando junto da população cada vez mais, nos misturando nas lutas gerais, né, e fazendo nossas denúncias, que daí o exemplo da enfermagem, acho que foi uma vanguarda, como disse Karine, né, que Karine foi protagonista desse movimento também, né, que inspirou toda a classe trabalhadora da saúde e a sociedade, né, quando levantamos o lema aí, lute como uma enfermeira. Acho que quando a gente pensa também nos desafios que não são só, no momento atual, tem desafios que não são só da enfermagem, né, essa questão de a gente recuperar nossa consciência de classe, né, de que lado nós estamos num ano tão estratégico, decisivo como esse, né, que é um ano
a gente tem a possibilidade de mudar o projeto, né? Como dizia nosso memorável Darcy Ribeiro, né? Além de ele dizer que ou a gente se indigna ou a gente se resigna, ele dizia que a crise da educação, eu até anotei aqui essa frase, porque eu acho que é muito pertinente para a gente, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Hoje o fantoche da vez pode ser quem está na presidência, mas é um projeto que está instalado, né? É um projeto que amanhã vai ter outro bode expiatório, vai ter outro, alguém para esse projeto, né, das elites se utilizarem, porque esse é descartável, amanhã pode ser outro. Mas esse projeto a gente precisa enfrentar. A Covid, o vírus, não foi uma invenção, a gente também não entra numa cultura, não endossa uma cultura conspiracionista, mas as estruturas que possibilitaram o aparecimento de uma pandemia e como a gente vivenciou, nossa população ainda vivencia essa pandemia, que no Brasil foi um expoente, né, da maior crueldade que a gente possa ter visto aí no nosso período histórico, é um projeto construído, como disse a professora Diana lá no início da nossa provocação aqui para a roda, né, que tem início, meio e fim e que está em disputa. E esse ano é um ano fundamental e a gente precisa trazer essa concepção, né? E acho que reinventar nossos processos organizativos, Karine já contou bastante isso, para a gente reinventar nossos processos organizativos, para cada vez mais a gente ter enfermeiros, enfermeiras, protagonistas do cuidado, protagonistas da gestão e da disputa política, social, que está lá dentro do serviço, não é só lá na candidatura, não é só no palanque eleitoral, não é só dentro do partido, mas é no cotidiano, né, na disputa de que projeto de vida queremos, que projeto de saúde é esse, né? Porque dizer que defende o SUS também virou uma marca, um slogan, né? Mas que SUS é esse? O que simboliza o SUS enquanto projeto de sociedade para cada um e cada uma de nós, e para nós, enfermeiros, profissionais do cuidado, né? Um projeto solidário, um projeto que disse que todos e todas tinham que ser cuidados, que todos e todas têm que ter direito à vacina, que, independente de credo, de contribuição, todo ser humano no nosso país, inclusive estrangeiro que esteja transitando por aqui, ele tem que ser cuidado e ele tem que ser acolhido, né? E para isso, a gente precisa também valorizar nossa história. Eu fico impactado com a invisibilidade, né? E que isso dentro da graduação, dentro da formação pós-graduada, a gente tem que resgatar. A historicidade da enfermagem. É impossível, dia 11 agora, vai ter o julgamento de Gilberto Linhares. Depois de anos de lutas, né, e Edma e Marcos presente, vai ter um julgamento, né, depois de toda aquela operação, da Operação Predador, que chamava, Glória, acho que era Predador, vai ter um julgamento sem ter ouvido nenhuma das partes implicadas, nenhum dos denunciantes, e isso já nos dá arrepios do que vai sair desse julgamento, né, e a juventude da enfermagem, a gente conhece essa história. Que julgamento é esse? Quem foi Edma e Marcos, né? Quem foi Maria José? Quais são nossas instituições de representação, né? Eu estou na pós-graduação, muitos desses 54 enfermeiros que estão na residência comigo, muitos não sabem o que é a BEM. Então, a gente recuperar nossa história, recuperar o que somos hoje, também discutir o que somos hoje, o que queremos ser, e onde a gente se organiza para isso é fundamental. Finalizando, acho que o modelo de saúde, né, subliminarmente também falei bastante disso, mas de a gente apostar no modelo de saúde, numa atenção básica, né, que a gente precisa do hospital, precisa do respirador, precisamos cada vez mais qualificar nossa técnica, né, a enfermagem no âmbito hospitalar foi fundamental, mas a gente também, durante o processo de enfrentamento, viu um abandono do projeto de saúde que defendemos, que é a saúde se dá no cotidiano, se dá no território, no ambiente da vida, que é na prevenção, na promoção da saúde. A atenção básica foi totalmente relegada durante o enfrentamento da pandemia, e aqui no DF também. Várias enfermeiras resistiram, mas é um projeto em disputa, né, com toda a concepção aí de uma aposta neoliberal na saúde. A gente precisa estar atento e precisa fortalecer isso na nossa formação, né? Queremos um enfermeiro que esteja disputando esse modelo de atenção básica, que em especial no DF não está dado. Tivemos um processo aí do Converte e tal, mas ainda a gente tem a grande maioria das unidades básicas de saúde atuando no modelo tradicional e que não sai da porta do consultório para fora, né? Como eu dizia antes, a gente precisa
estar junto do território, a gente precisa se misturar, se afetar, se incomodar com os problemas que estão no cotidiano da vida, né? Então, era um pouco disso minha contribuição, super afetado aí pela provocação, querendo falar um monte mais, mas a gente precisa se conter para ouvir também, né? Um momento também de escuta. Parabéns aí, o UNB, o Instituto de Enfermagem, por essa Semana Brasileira. Muito obrigada, enfermeiro Oswaldo. Eu acho que as reflexões foram muito interessantes, né? E dentro dessa perspectiva que a gente está discutindo, você pontuou, eu vou ressaltar um aspecto que eu achei muito interessante, porque muitas vezes, quando a gente fala de transição de cuidado, a gente só pensa em um ator. E esquece quem promove ou quem ajuda a fazer essa promoção por meio do objeto cuidado, que é movimento, que é encontro, que é interação, seja em qualquer lugar que ele esteja, como você muito bem situou a questão pontual agora, aqui no pontual não, já era de sempre, né? Aqui no DF, porque o entendimento é que o cuidado só se dá naquele locus, em apenas um locus, que é o hospital, e que, na verdade, não o é. E essa transição de papéis, nesse momento, que é nosso também, e que é importante para a formação. Eu acho que foi uma contribuição muito interessante, e para isso nós temos que nos organizar, nós temos que nos engajar, né? Nos engajar nesse sentido. Não adianta nós pensarmos que o único desafio é a utilização dos recursos tecnológicos, porque muitas vezes qual é o desafio? A questão dos recursos tecnológicos. Mas ele é meio, mas nós temos que pensar, como você colocou, né? Qual é esse projeto político-pedagógico que a gente quer para a formação desses profissionais? Dentro dessa discussão de transição de papel, a historicidade, ela joga um papel muito importante para a gente compreender, muitas vezes, essas razões presentes hoje, como por que tem um continente enorme, um contingente enorme de enfermeiros lá dentro do Congresso Nacional pressionando. Isso não foi dado agora, né? Isso aí já vem de lutas históricas, e a gente, na formação, a gente tem que resgatar isso para a gente compreender, né? Eu acho assim, muito importante, até porque nós também estamos vivendo um momento histórico da UNB, com 60 anos, e do departamento com 47, onde a gente traz a professora Maria José Rossi, né? A primeira, foi uma das primeiras negras, né, presidente lá da ABEM, e que foi um ator, uma atriz, né, muitíssimo importante na construção desse departamento, né, desse curso que nós temos aqui na UNB. Então, essa historicidade é muito importante. E aí, quando você coloca a questão, ela não é só multidisciplinar, ela é interprofissional, porque ela vai além da multidisciplinaridade. E isso ficou muito presente nesses 2 anos de vivência, porque foi necessário trabalhar de forma interprofissional, em função da pandemia, seja ele, eu acho que a atenção básica, como você bem pontuou, ela se perdeu um pouco nisso, mas a gente via esse trabalho mais fluindo em termos dessa visão interdisciplinar dentro talvez porque o fronte todo ficou nas instituições e a gente deixou um pouco, né, ou sempre, né, tem deixado a promoção e a prevenção, né, nesse sentido. Então, eu acho que são as contribuições muito importantes, e a gente coloca a questão, como você colocou, como interagir nessa nova realidade? Porque a interação é uma das características fundamentais do nosso objeto de trabalho, que é o cuidado. Né? Como nós vamos interagir? Como nós vamos manter toda essa
identidade e alteridade desse cuidado? Eu acho que são questões muito importantes. Eu agradeço, professor Oswaldo, né, pelas suas contribuições. Professora Fernanda, você quer colocar alguma coisa agora ou a gente deixa lá para o final? Eu acredito que a gente pode dar seguimento, então, agora com a professora Leides, e aí, ao final, a gente faz uma síntese, então, dos principais pontos, né, abordados por cada participante, e a gente parte aí para o nosso painel colaborativo. Professora Leides, muito obrigado mais uma vez. A palavra está consigo. Obrigada, professora Diana, e agradeço aí em nome da comissão, todo esse momento organizado com tanto cuidado, carinho, e que eu sei que não vai parar aqui, porque as reflexões vão para outros espaços, e a gente fagocita, rumina, faz o que os místicos dos primeiros séculos faziam, né, que é o ruminare, e pensar, e refletir, e depois ressoar um pouco das fissuras de mudança, né? Eu acho que é isso. Eu tenho sempre trabalhado com um pouco do que o Howard fala. Talvez a gente não consiga tomar o poder, mas a gente pode promover fissuras de esperança e fissuras de mudança. Então, eu agradeço os colegas que precederam, prazer imenso ouvir Karine. Nossa, que fofa, que querida, que competência, aprendo e bebo com ela. O Oswaldo, convivemos pouco, mas existe futuro, e quiçá a gente possa aí trabalhar em algumas frentes juntos todos. Então, muito obrigada. E a minha fala, ela reflete um pouco do que eu tenho feito, do que eu tenho trabalhado. Nós hoje vivemos aí pensando dentro do limite dessa pandemia, achando que a gente tinha, antes da pandemia, chegado já nos limites de uma sociedade de mercado, com as intensas injustiças acirradas, muito visíveis, e aqui na América Latina, com grande sobressaltos e perdas humanas, mas a gente, quando vem a pandemia, esse entendimento de uma saúde percebida como mercadoria e commodity ficou muito mais claro novamente, nos tornamos aí uma vitrine de como o nosso pacto federativo e todos os gestores a nível de Estado, e também dos gestores do mercado, produziram discursos dessa saúde mercantilizada, e também uma assistência social que ainda não havia sido plenamente implantado na Constituição e foi sendo cada vez mais sequestrados. Então, SUS e SUAS, a essencialidade desses sistemas universais incríveis, principalmente o SUS, acho que ficou claro no documentário preparado pelo Conselho Nacional de Saúde. Se não fosse o SUS, pincelou as cenas vividas aí, pegou algumas coisas que percebemos, ouvimos, refletimos e convivemos. Acho que traz essa importância desse sistema que a gente vai defender enquanto vivemos. Mas ao longo dessa pandemia, sindemia, que a gente trabalhou tanto, essa vitrine desses impactos de injustiça traz para a gente, como profissão, bastante reflexão em relação ao cuidado. Nossa pandemia aqui na nossa região vai perdendo um pouco de urgência, mas ao mesmo tempo celebramos aí o avanço da imunização e a necessidade urgente de melhorarmos o nosso sistema de vigilância epidemiológica, mas não dá para esquecer que as intensas desigualdades estruturais e a produção social de todas as doenças, tá aí a dengue chegando com força e tantas outras, continuam destrutivas na nossa região. E o próprio relatório da Flaxo, último agora, que saiu esse ano, mostra que a nossa região da América Latina foi a mais afetada por essa pandemia, porque já vivíamos em sindemias múltiplas há muito tempo. Então, a ideia de pegar esse contexto e, ao mesmo tempo, celebrar o fato de que a enfermagem, a equipe toda, representa o maior contingente na força de trabalho do Sistema Único de Saúde, e
as redes de assistência privada também suplementar, está lá, nós estamos lá, passando de 2.600.000 trabalhadores e trabalhadoras, só de enfermeiros são mais de 650 mil, e no mundo a gente já passa de 28 milhões, então, celebrar essa representatividade incrível do enfermeiro, de acordo com a OMS, dizendo que representa mais da metade dos profissionais de saúde no mundo hoje, mas, ao mesmo tempo, registrando-se aí cada vez mais um déficit crescente de enfermeiros. Só lá nos Estados Unidos, a Associação Americana de Enfermagem, ela faz uma prospecção, porque nessa década de 2020, 2030, os empregos de enfermagem vão ser oferecidos uma quantidade intensa de mais de 10% de aumento em várias regiões, porque nós estamos enfrentando aposentadorias e saídas de enfermeiro da profissão. Não é só um privilégio dos Estados Unidos, a tristeza de ver essa perda imensa de profissionais, privilégio de ver vagas de emprego abrindo e tristeza de ver uma perda imensa de profissionais, mas o próprio Sistema Nacional de Saúde inglês já perdeu mais de 33 mil profissionais de saúde depois da pandemia, e ao longo de toda, nós estamos falando aqui, é próprio COFEM, o COREM, tem registros aí, nós não temos pesquisas nacionais intensas ainda depois da pandemia para mostrar essa perda grande, mas a Maria Helena já mostrava as saídas de profissionais da enfermagem, da profissão, muito antes da pandemia, e fica assim, né, sempre vai ficar essa pergunta pedagógica que, enquanto educadores, a gente vai ter que fazer junto com a sociedade. Eles saem dessa profissão porque, motivados aí por inúmeras causas, é claro que a questão estrutural, econômica, sobrecarga de trabalho, a jornada excessiva, tudo isso a gente sabe, tem falado, e tem também uma causa que sobressai em muitos estudos e assusta, porque representa uma perda imensa no sentido de humanidade, que somos a profissão considerada em alguns estudos e trabalhos internacionais como uma profissão mais vulnerável no sentido de agressão e violência psicológica e assédio no trabalho. Isso também explica as perdas que temos tido, assédio moral por parte de chefes, de colegas, de clientes, o que a gente chama de, internacionalmente, a violência horizontal. Existe, né, no Brasil, a gente está aí com leis começando, precisando ser implementada cada vez mais, mas elas estão comprometendo também o futuro da profissão, essa perspectiva de entrada. E o Conselho Internacional de Enfermagem tem estimado um déficit de 13 milhões de enfermeiros no mundo até o ano de 2030. Então, isso é uma tarefa para cada um de nós refletirmos, e aqui o próprio Conselho Federal, a presidente já tem colocado que tem iniciado um déficit maior, tem aumentado. É claro que a gente celebra o projeto de lei, que torçamos para que esse presidente não vete, e que seja implementado, porque ele pode ser parte de uma solução para ajudar na retenção e na fixação dessas pessoas na profissão. Ao mesmo tempo, nós estamos lidando com todo esse cenário pandêmico, esse cenário estrutural nas condições de trabalhadores precarizados, subalternizados, mas também lidamos com um cenário de transição do cuidado. A professora Diana tem focado bastante nesse aspecto, que acho que era o ponto da conversa, mas num cenário de transição demográfica. Então, a gente passa por esse período de revolução da longevidade, permeado de potência, de possibilidades, de capacidades, de construir novas narrativas para a nossa profissão, com pessoas de todas as idades interagindo, mas, ao mesmo tempo, uma crise de ruptura de solidariedade entre as gerações. Então, tem ganhado bastante destaque aí os estudos mostrando como precisa haver uma melhor solidariedade entre essas 4 ou 5 gerações, depende de como vai ser trabalhado, mas praticamente na enfermagem tem se falado, focado bastante em 3 a 4 gerações ao mesmo tempo no mundo do trabalho. A gente ganha esses 30 anos aí a mais, né, na expectativa de vida,
É claro que no Brasil as disparidades regionais são imensas, então você tem Maranhão lá em torno de 70, você tem estado do Rio Grande do Sul chegando próximo de Japão a 84 anos, então a disparidade imensa, mas ganhamos mais tempo de vida, né? E o que a gente vai fazer com esse tempo maior? Então, muitas cidades já se preparando, né, mais do que países apenas, mas se preparando as suas instituições para essa população idosa que cresce. E aí nós temos uma profissão do cuidado, que vai ter que aprender a cuidar de pessoas idosas, na dignidade dessas pessoas, entendendo as suas capacidades e não as suas fragilidades apenas. Então, a gente tem experiências aí pelo mundo, né? Singapura já está preparando a sua estrutura urbana para pessoas com 100 anos ou mais. O que é isso para um sistema de saúde? Não é referência para a gente, o Estado ditador, todas as questões que tem em Singapura, mas existem referências em outros. Aqui mesmo no Brasil, algumas cidades que começam a pensar cidades e ambientes para todas as idades. Se é bom para a pessoa idosa, vai ser bom para a gestante, para a grávida, para o bebê. Então, pensar nessa linha de cuidado da pessoa idosa e pensar que temos também uma profissão de pessoas, né, profissionais da enfermagem que envelhecem junto com essa população. Então, esse envelhecimento populacional exige ações urgentes para a gente alinhar o sistema de saúde, pensar essa linha de cuidado, como vai acontecer, pensar outras formas de cuidado para esses que estão com 60 anos ou mais e permanecem na profissão e têm o direito de permanecer se quiserem, têm a necessidade, muitas vezes, dos determinantes sociais sobre essa produção de renda e tem também, muitas vezes, apenas o desejo, o prazer de permanecer numa profissão e tem o direito de ser bem tratado, com dignidade, por permanecer e não se sentir isolado, você ainda está aqui, você ainda não aposentou, então a gente tem que um vocabulário novo, a gente precisa mudar a narrativa, nós sabemos que as mudanças precisam acontecer, né, urgentes, nós somos profissionais de saúde e da educação, essa enfermeira educadora que, em essência, em todos os espaços, está pela educação popular, está pelo diálogo, está pelo círculo de cultura, está fazendo mudança, produzindo mudanças e construindo novos paradigmas de como nós pensamos, porque a gente aprende muito cedo a pensar equivocadamente sobre o envelhecimento, de 2 a 3 anos a gente já pensa errado, pela dor, pela incapacidade, pelas deficiências, pelas debilidades. Então, nós precisamos aprender a pensar esse nosso sistema de produção cultural de estereótipos, essa fábrica precisa ser revisitada, nós precisamos reaprender a sentir, né, e os nossos sistemas aí de preconceito são movidos por essas percepções que o pensamento produz no sentimento e agir em relação a esse envelhecimento, tanto da população, quanto, ou seja, dos clientes, quanto dos cuidadores, e contribuir para esse letramento em saúde do envelhecimento ativo e participativo, ou seja, a enfermagem é um protagonista importante aí como uma profissão de frente nessa linha de cuidado, que ao mesmo tempo envelhece e tem o desafio de cuidar desses que estão envelhecendo. Então, essa revolução da longevidade que induziu aí reformas da Previdência e as últimas, principalmente a última, trouxe aí as novas regras para a idade mínima para a aposentadoria, feriram muitos, principalmente considerando a determinação social, do modo de viver no curso da vida, da saúde e as perdas. Então, tivemos algumas perdas grandes, mas, ao mesmo tempo, o desafio de gerações que pensavam antes, né, em se aposentar e vão seguir juntos aí, trabalhando mais um pouco. Então, em torno de 4 gerações que precisam ter um diálogo, uma comunicação e uma convivência nessa diversidade, celebrar a diversidade. Então, a gente celebra a diversidade racial, a gente celebra a diversidade de gênero, mas a gente precisa celebrar a diversidade etária, a diversidade de gerações, geracional, trabalhando juntos, né? Então, as gerações trazem consigo a marca do seu tempo, elas refletem aquele momento. Quando a gente fala em gerações de enfermeiros, de pessoas diferentes, de trabalhadores e trabalhadoras, existem marcos aí que trazem, né, essas gerações, aqueles que nasceram no período anterior à década de 60, tem marcos específicos, tem estratégias aí
de vida consolidada, formas de dialogar, a geração que nasceu de 60 a 80, chamada aí de geração X, representa muitos dos professores da universidade hoje, mas também temos a geração Y, galera aí dos 80 a 2000, que já estão aí com um desafio de dialogar com esses que antecederam, com a galera que segue conosco, e mesmo o que a gente chamava antes de baby boomers, que são aqueles que nasceram antes da década de 60, que permanecem aí dialogando, trazendo profundas contribuições. Tem muita coisa interessante para a gente poder construir juntos, em diálogo intergeracional. Nós temos já aí a geração Z, ainda não chegou como professores da universidade, mas já chegando como alunos, que são aqueles que nasceram a partir de 2020, vão entrar nessa profissão, e daqui a pouco a geração alfa, né? Essa galera que já nasce depois de 2010, totalmente digitalizado, numa outra lógica, e a gente precisa, assim, como uma profissão que fala do cuidado, pensar nesses desafios, de estarmos em convívio, em relação, em respeito por cada capacidade. E aí visitar o nosso vocabulário, esse povo novo, esse povo velho, esse povo antigo, esse povo de hoje. Tem que cair por terra, porque se ficarmos dessa forma, engessados e cristalizados no julgamento das capacidades e potencialidades que cada geração traz para construir esse futuro que começou hoje, né, um pouco do que o Gonzaguinha já falava, né, os sementes de amanhã, mas que chegou hoje, já estamos aqui, já estamos fazendo mudança. Essas 4 gerações, principalmente a galera da geração anterior, a geração X, chamada por uns de baby boomers, mas aqui no Brasil a gente só trabalha com elas como pessoas que nasceram entre a década de 40 e 60, a geração X, que eu sou dela, a geração Y, a Mariana provavelmente esteja aí, a geração Z que vai chegar daqui a pouco, já temos alunos matriculados e em breve teremos professores. Então, nós temos desafios importantes para mexer na forma como a gente pensa, sente e age, consciente de preconceitos que nos habitam e atrapalham profundamente o diálogo. Então, eu acho que nós somos uma profissão que se destaca por estabelecer esse vínculo entre cuidado e direito humano, está claro nas falas, não há cuidado sem defesa e proteção dos direitos humanos, nem um direito a menos, não existe cuidado se não houver essa consciência de que a ampliação de direito é garantia do cuidado. Nós nos destacamos assim como uma profissão que promove e defende esse direito do nascer, desenvolver e ao envelhecer com dignidade em todas as etapas da vida. Isso vai requerer uma percepção política da cidade. Eu tive privilégio de escrever recente a Carta Nacional aos Partidos, elaborado pelo Movimento Velhice Cidadão, junto com o professor Vicente Faleiros, a Alba aqui do DF, mas com os colegas nacionais, coordenados lá pelo Alexandre Kalash e outros grupos coletivos. E nós vamos trabalhar com essa carta aqui no DF, mas, ao mesmo tempo, a gente construiu também uma carta no Fórum Distrital de Defesa de Direitos de Pessoa Idosa, e a gente está navegando, eu estou articulando várias oficinas para conversar com os idosos sobre essas cartas, porque são eles os protagonistas, e a gente não pode avaliar os nossos clientes, as pessoas idosas que estão em nossa volta, e conversar com esses idosos do SES, Defensoria Pública, do Fórum Distrital, e estar articulando de que forma a gente vai começar a ouvir esses candidatos, que forma a gente quer uma política do envelhecer para o Distrito Federal. Então, vamos fazer com oficinas intergeracionais, com os nossos alunos da UNB, dialogando, a gente já tem, desde 2020, trabalhado aí com os coletivos da cidade, e com essas oficinas intergeracionais, e a gente precisa cada vez mais construir esse ambiente amigável, ou seja, a cidade, ela não está preparada, a gente já sabe disso, o país, meu Deus, que haja uma mudança na próxima eleição, estamos trabalhando por isso, mas as gerações desses enfermeiros capacitados e motivados por uma profissão voltada para o respeito à dignidade do envelhecer, quer dizer,
ponto de vista biológico, envelhecemos desde 27 anos biologicamente, mas a gente precisa entender como ganho, como lucro, como potência, como possibilidade de autonomia com solidariedade, né? Então, é uma construção um pouco diferente. A autonomia sozinha, ela não existe, a gente precisa de solidariedade intergeracional nos nossos processos decisórios de autonomia, e há força no trabalho da enfermagem intergeracional, há mecanismos para a gente induzir tutoria dessa força de trabalho intergeracional. Eu termino assim com minha expectativa, na verdade, pensando em Erik Erikson, e por tanto tempo essa teoria dele de fases da vida, claro, ela já foi revisitada e tem muita coisa melhor para a gente construir em cima do que ele já fez, mas acho que é chamada desse encontro, né, da fase dos 19 ao 40, chamada por intimidade e isolamento, para que não haja o isolamento, para que a intimidade aconteça entre as gerações, junto com a generatividade e a estagnação, dos 40 aos 60 pode acontecer, que prevaleça essa geratividade junto com a intimidade, e não a estagnação, e não o isolamento, e ressurgir aí novas formas para a gente não, dos 60 ou mais, não prevalecer desespero, mas a integridade, que é a produção juntos dessa sabedoria coletiva para reeducar para a vida, para o trabalho intergeracional, com os colegas da carreira, com os coletivos da cidade, para elaborarmos novos projetos de vida, para além da aposentadoria. A gente precisa planejar junto o antes, o durante e o depois da aposentadoria. E eu quero apostar que a enfermagem é uma das profissões que seriam incríveis para trabalhar nesses coletivos da cidade. Eu tenho desenvolvido projetos com idosos militantes da cidade, no voluntariado, de entender que a cidade é o chão, é o terreno para a construção da promoção da saúde, e enquanto a gente viver, a gente vai estar produzindo novas narrativas que valorizem não só a profissão, mas uma profissão que envelhece e que tem perdido muito da sua força, do número de pessoas, por inúmeras causas, como a gente tem visto nos estudos internacionais. Quizá a gente possa começar a mudar um pouco desse cenário de perdas e assumirmos juntos essa possibilidade de envelhecer com dignidade. Por aí, depois a gente Obrigada, tá ótimo. Obrigada, professora Leides. Eu sei que, assim, a gente ficaria aqui, iria pela tarde toda com essa riqueza de discussão, mas, dado o avançado da hora, eu só vou fazer pontuar a questão que você colocou, né, que é muito importante, o diálogo intergeracional, que é fundamental na nossa área, e aí vai ao encontro até do que o Oswaldo colocou, né, que querendo ou não querendo, você também tem uma linha com a historicidade, né? Então, eu acho que é muito importante, se nós temos como objeto cuidar, nós seremos cuidados por alguém, e a gente tem que ter essa transição de papel. Professora Fernanda, eu passo para a professora Fernanda fazer uma síntese e a gente conseguir, né, construir, na verdade, dar um início a uma construção, né, porque acho que a gente teria muito, né, que conversar aqui, a uma construção de tecer, né, algumas propostas. Professora Fernanda, por favor. Então, professora Diana, gostaria então desde já parabenizar as riquíssimas falas, foi um momento de aprendizado, de relembrar alguns aspectos relacionados à nossa profissão diante da pandemia, para a gente dar continuidade então e sequência às nossas atividades, a proposta é que a gente possa trabalhar de forma colaborativa agora, pensando então em como nós podemos, né, passar por esse enfrentamento de crises. A professora Diana já realizou, né, uma breve síntese ao final de cada fala, mas eu trouxe aqui alguns aspectos que eu gostaria de destacar para a gente poder passar, então,
para o Jamboard, e assim também, né, para relembrar alguns aspectos para que isso nos starte, então, para essas ideias que vão ser geradas, então, a partir desse rico debate. Então, a enfermeira Karine, né, ela trouxe, então, a perspectiva dos papéis das entidades de luta, falou a respeito dos movimentos sindicais, entidades de classe, entre outros, e aí iniciou falando sobre um importante momento que foi daquele marco do maio de 2020, né, no evento da Praça dos Três Poderes, né. Falou também a respeito da BEM, do importante papel na disponibilização, né, da Frente pela Vida, e também pela divulgação, né, de dados relacionados à pandemia, as informações, as estatísticas trazidas pelo COFIN sobre o número de contaminados, e aí, né, destacando, então, a questão dos óbitos da nossa profissão, aí advindos da pandemia. Trouxe também a questão sobre a importância, né, que a pandemia, ela também trouxe a questão da valorização econômica da enfermagem, e o quanto, né, apesar dos desafios, né, das lutas, o quanto a pandemia favoreceu o reconhecimento, valorização, e também como isso repercutiu na aprovação da PL. E que isso tem sido, né, foi e tem sido uma pauta prioritária das entidades. Também destacou a questão da importância da atenção às manobras do governo, isso também foi ressaltado pelo professor Osvaldo, né, a respeito das manobras para a concretização e para essa efetivação, então, dessa conquista. E, ao final, então, pontuou do nosso saldo vitorioso, né, para a enfermagem, sobretudo pela dignidade salarial, a partir da conquista do último dia 4/5. O professor Osvaldo, então, falou a respeito do reconhecimento das diferentes crises, né, que essa pandemia nos trouxe, econômica, educacional e na saúde, e a importância da enfermagem, né, do destaque do SUS, e a enfermagem como importante profissão nessa mobilização do SUS, e também colocou essa importância da gente levar a internacionalização dessas lutas, né, destacando, então, de uma forma pontual a situação de crises como no Haiti. Falou da questão da formação do ensino-serviço, do conjunto de desafios, da necessidade de reinvenção, do uso de tecnologias, de tornar esse distante perto, e também a respeito dos desafios que são mais do que metodológicos, mas também, sim, políticos e pedagógicos, né? E trouxe, então, essa questão da multiprofissionalidade e da enfermagem, então, que tem que estar de mãos dadas, então, nesse trabalho coletivo, colaborativo com as outras profissões, também colocando a questão da necessidade de rever os campos de prática, né, e dessas janelas de oportunidade. Estou trazendo uma breve síntese, estou sendo rápida, tá, tendo em vista também o nosso tempo para dar sequência, e a professora Leides fechou, então, muito bem trazendo questões relacionadas à profissão, trouxe uma importante informação a respeito, né, do quanto nós somos assediados, vítimas de violência, do déficit de profissionais, né, tanto a nível nacional quanto internacional, e algumas perspectivas para o envelhecimento, né, falou a respeito do envelhecimento populacional, a necessidade de reorganização, de repensar processos de cuidado, da enfermagem como um importante protagonista nessa linha de cuidado, e também a importância da celebração da diversidade geracional, das gerações também dentro da profissão, desse diálogo, né, das gerações dentro da própria profissão, e que a enfermagem é um destaque, então, nesse cuidado. Bom, dito isso, eu fiz um compartilhamento com vocês agora de um link no Jamboard. Eu vou compartilhar a minha tela para que todos tenham visibilidade, então, desse quadro, e a partir, então, dessas informações, desse pensar, dessa reflexão, eu gostaria de convidá-los, então, para que a gente acessasse esse quadro e a gente pudesse tecer ideias, né? Fazer, então, uma síntese dessas informações e que cada um pudesse agregar e trazer as suas percepções. Vou fazer o compartilhamento de tela. E aí, vou pedir para que vocês me sinalizem, né? Se já está sendo compartilhada a tela com vocês. Acredito que sim. Então, sim, Fernanda. Ok, obrigada. Sim. Então, nesse primeiro quadro aqui, a gente só tem uma breve apresentação. No segundo, vocês podem avançar
aqui nesse ícone, né? Nessa setinha, para que a gente avance para a tela seguinte. E aí a gente tem, então, essa tela em branco aqui para começarmos, então, a trazer essas reflexões, né? Eu coloquei uma frase aqui, um start, que é como podemos enfrentar as crises, né? E aí, então, gostaria que vocês iniciassem essa participação. Eu vou reunindo as informações e a gente vai discutindo, vai debatendo aqui no coletivo. Para quem não conhece a ferramenta, o Jamboard, né? Ela permite que a gente, então, adicione texto e também informações como na forma de notas autoadesivas, né? Então, se vocês clicarem, deixa eu até fechar aqui, só para demonstrar. Então, aqui, nota autoadesiva, é possível que você selecione a cor, então, da sua nota, e aí digite, né, a sua informação. Em salvar, ela já vai estar disponibilizada aqui para a gente. Também é possível utilizar a ferramenta de caixa de texto. E aí, em caixa de texto, a gente pode colocar aqui, clicando, a gente consegue iniciar aí um breve texto, uma breve informação, conforme seja do nosso desejo, ok? Então, convido todos a iniciar esse painel colaborativo aqui. Professora Diana, gostaria de acrescentar, adicionar, ou iniciar, então, com alguma informação para a gente poder iniciar aqui o nosso quadro colaborativo? Fernanda, acho que também ficou a possibilidade, quem não quiser escrever, pode falar, sim, né? Que pode aí falar. Vai movimentando, né? Que perfeito, quem está digitando dificilmente vai falar, né? Mas eu posso iniciar? Pode sim, professora. E aí eu vou aqui colocando no quadro. Pode ser assim? Podemos? Pode. Okay. A comissão aí de apoio vai fazendo e colocando aí, né? Que a gente se vê também é importante, né? Acho que tem dimensões que elas são históricas na nossa enfermagem, né? Para a formação dos trabalhadores de enfermagem. E essa responsabilidade das instituições formadoras para essas dimensões trazidas aqui, elas são muito importantes. O Oswaldo fala o quanto a educação popular ampliou esse olhar para a necessidade da militância, a militância política, a militância ativa, a militância para um projeto de sociedade, né? Paulo Freire nos abriu esse caminho que a gente pode, né, em países de extrema desigualdade, ter criatividade. Mas um princípio fundamental é esse compromisso de ético-político, que a gente já foi trazendo no debate anterior. E como é difícil você formar com grupos também de diferentes classes sociais, que a gente, na troca, precisa estabelecer uma demanda que eu posso integrar diferentes classes, mas me engajar para que todos possam usufruir de uma sociedade melhor. Né? E aí eu acho assim, quando eu vejo a experiência, Projeto PET, ProSUS, UnaSUS, que a gente tem que colocar como uma dimensão obrigatória, ou estágio probatório, ou a gente perde essa dimensão que o trabalho é o princípio educativo que pode transformar e desenvolver uma capacidade argumentativa para a melhoria desse processo. Né? Enfermeiros que vivenciando o território, vivenciando o cuidado numa dimensão que a sua profissão é um componente de saber e prática complementar para um cuidado mais integral, nós precisamos instituir, retomar isso como uma dimensão do desafio, que eu falo que não é só dessa crise,
ela atravessa a gente historicamente, né? Então, assim, reassumir essas dimensões da integração do trabalho interprofissional, mas não como jargão, né, Oswaldo? A gente está repetindo isso, mas a gente observa que muitas escolas, muitos docentes, eles criam um feudo descolado da realidade do cotidiano do trabalho, né? Eles não se colocam em relação e não se colocam em discussão nesses campos, nesses territórios. Então, a gente tem que construir movimentos de diálogo, de encontros também nessa prática. Vou parar aqui, é muita coisa provocativa. Quando vê nossas entidades aí, a BEM, que tem uma intencionalidade, uma proposta para essa entidade, e que hoje ela está esvaziada da enfermagem para fortalecer esse palco e dando palco para outras instituições que reduz a sua finalidade maior, a gente tem que voltar a discutir o quanto qual é o papel de cada entidade para que a gente possa crescer junto e unir forças conjuntas, né? E esse processo da intergeracional, o envelhecer mudou esse perfil epidemiológico populacional, mas se a gente tem valores fortes da dignidade, do respeito, do não preconceito, a gente vai buscando trabalhar isso. E aí eu vou escrever os papelinhos também. Agora. Obrigada, professora Glória, pela participação. A partir, né, da sua fala, eu fui inserindo aqui algumas informações, algumas frases de destaque. Gostaria, então, de abrir também para que mais algum participante, né, ouvinte, gostaria de falar, colaborar, né? E também trazer, talvez, como as falas impactaram, né, nessa reflexão a respeito do enfrentamento das crises. Alguns dos estudantes que nos acompanham gostariam de colaborar também via chat, se acharem mais conveniente, né, devido às facilidades tecnológicas. Também pode ser colocados informações no chat que a gente vai coletando e vai inserindo aqui nesse nosso painel. Opa! Saiu da tela. Bom, enquanto isso, eu vou lendo, então, aqui o que a gente já tem, né, no nosso painel. Então, temos aqui, né, como podemos enfrentar as crises, né, fortalecendo a união e a valorização da classe, promovendo o diálogo e humildade e a unidade para que todos possam entender o seu papel na saúde sem tentarem ser melhores uns com os outros. Organização das entidades de classe, olha, novamente as entidades de classe aqui sendo exaltadas, né? Para o enfrentamento e manejo das crises, seja social, política, econômica, saúde e educacional. Diálogo, colaboração, intergerações para o enfrentamento. Engajamento dos atores no processo de transição do cuidado. Construção de movimentos de diálogo, né? E aqui também trazendo o quanto a gente aprende, né, nesse diálogo intergeracional. Eu também, né, professora Leite, sou aí junto com a professora Mariana da geração Z, e o quanto é importante a gente ouvir, né, as gerações. Hoje, como professora, como é bom a gente resgatar a historicidade, como é bom ouvir, para que a gente consiga pensar e olhar para o futuro, né? Assim como também um dia a gente vai ser referência, né, para os que virão. Em diálogo intergeracional e pacto de solidariedade entre as gerações de trabalhadoras e trabalhadores da enfermagem, reconhecendo a dignidade das pessoas de todas as, acredito que seja de todas as gerações, a interdisciplinaridade no crescimento social,
a intergeração do trabalho a integração, do trabalho multi e interprofissional, novamente o diálogo intergeracional aparecendo, apoio de cuidado horizontal de ser estudante de enfermagem, um cuidado de ser uma futura enfermeira sob os olhares de cuidar. Revisão, olha que interessante aqui, né? Surgiu revisão curricular para formação considerando as demandas atuais. Certamente, né, a crise pandêmica, né, não só no aspecto do cuidado em si, né, na prática, mas também de formação, trouxe a oportunidade, podemos dizer assim, né, de repensar algumas práticas e também pensar, prospectar para o futuro, né? A gente conseguiu se reinventar e também traçar aí planos e perspectivas futuras, né? Esperamos que não somente quando situações de crise como a que a gente vivenciou. Mais alguém gostaria de aqui, acabei de encontrar mais um post-it, revisitar a formação no contexto dos projetos políticos pedagógicos e o fortalecimento dos diferentes cenários da prática, né? Não só a prática assistencial hospitalar, mas também, sobretudo, né, fortalecendo a atenção primária, né? E também o nosso importante papel da enfermagem na atenção primária. Mais alguém gostaria de colaborar, trazer informações no chat ou abrir o áudio? Fernanda, eu fui colocando algumas sínteses da fala dos participantes para poder enriquecer, mas eu acho que a gente também, né, que foi discutido aí nesse contexto, quando se fala da questão, né, dos projetos políticos, pedagógicos, diferentes cenários das práticas. Então, a gente tem que avançar nesses, né, não somente no projeto político-pedagógico, mas que esse projeto político-pedagógico ele tenha consequência, ele consiga ser visualizado dentro de como ele se materializa, seja como um projeto no papel, seja como ele na prática cotidiana dos profissionais da saúde, né, dos cursos, né, dos profissionais, dos cursos, seja eles em qualquer uma dos níveis, na graduação, na pós-graduação, estrito e lato sensu, isso é essencial, né, eu acho que é uma coisa assim, muito importante, e ainda pegando, né, a questão de resgates, né, como o professor Oswaldo colocou, a professora Leides e a Karine colocaram, dentro desse resgate, a gente tem discutido bastante. Tem uma teórica de enfermagem que há 3 décadas ela escreveu a teoria do cuidado de transição, ou do cuidado transicional. E essa teoria, ela tem sido muitíssimo utilizada na literatura de uma forma geral, especialmente na literatura internacional, dentro dessa crise da Covid. E o que a gente vê é que nós temos que dar essa valorização para o que a gente produz também, e utilizá-la como uma produção do próprio fazer, né, do cuidar, e, sobretudo, eu acho que perpassou todas as falas, o nosso objeto de trabalho, o cuidado é movimento, o cuidado é encontro, o cuidado é inter-relação, o cuidado é responsabilidade de todos os envolvidos, o cuidado é um projeto construído, eu estou falando isso em todos os níveis de atenção, porque às vezes a gente confunde muito e, às vezes, a gente passa para aquelas pessoas informação que cuidado é igual à assistência. E não é. A assistência faz parte, não resta dúvida, mas não é somente a assistência o cuidado. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande. Outra coisa que não apareceu aí, me preocupa bastante, porque quando você fala, os desafios, as pessoas só falam nas questões dos recursos tecnológicos. Com certeza, ele é um grande desafio. Agora, como eu consigo construir uma identidade de cuidado,
uma alteridade, fazer esse movimento, manter a inter-relação com a utilização dessas ferramentas. Eu acho que é esse o ponto central, porque nós não podemos perder o objeto. É isso. E eu acho que, não sei se agora eu já estou te interrompendo para encerrar. Tudo bem, Fernanda? É só, Diana, sugerir uma palavrinha que a gente, acho que subliminarmente foi também trazendo, mas a promoção da equidade, eu acho que tem que ser cada vez mais exercitada, né? Não só pelo nossos usuários, enfim, mas também para nós, enfermagem, né? A gente está trabalhando com a juventude, percebe o quanto as situações de assédio, de opressão estão relacionadas ainda, por incrível que pareça, a racismo, às fobias de gênero e ao machismo. E são coisas que a gente precisa cada vez. É exatamente isso, professor Oswaldo. Por isso que, às vezes, quando a professora Glória coloca a interprofissionalidade como jargão, que eu concordo com ela, porque a interprofissionalidade, ele pressupõe também essa equidade, essa horizontalidade. Você não tem colaboração, um processo colaborativo, se tiver uma inequidade, né? Então, aí você não se faz você pode se dizer interprofissional, mas, na verdade, você não é, você continua seguindo com um grupo de pessoas de diferentes profissões que se reúnem, mas, na verdade, eles não compartilham tomada de decisão, eles não colaboram entre si, né? Você não tem uma visão horizontal do processo. Seria isso. Fernanda? Fernanda? A professora Diana, aqui. Oi. Estou de áudio aberto. Então. Professora Diana, agradeço, né, a complementação do professor Oswaldo. Né, a gente entrou aqui mais um post-it sobre a equidade social e novo modelo econômico, né, a questão do voto consciente também, né, pensando nas questões políticas e como elas afetam, né, o nosso agir, fazer e a continuidade aí dessas nossas atividades aí nos diferentes campos, nos diferentes setores. Mantenho a palavra aberta, se alguém, né, se alguém quiser ainda complementar, colaborar, antes da gente fazer o encerramento, então, desse riquíssimo debate, né? Dessa roda de conversa que encerrou e está encerrando, né, as atividades dessa manhã da nossa semana. Os meus papéis ficaram na primeira lâmina, mas eles estão lá, viu? Pode... Vamos... Vamos olhar. Maravilha, professora! Obrigada! Eu também tinha botado uma, Glória. Depois assim, tem aí, acho que quem quiser, no decorrer do dia, o Jamboard pode ir colocando, né? Pode deixar o link lá no grupo também do departamento, para os participantes, e vai alimentando, porque sempre vem um disparador assim, oba, né? E aí pode depois produzir alguma coisa e ver em que momentos estamos analisando, né? Quais os analisadores que a gente tem feito esse olhar para a enfermagem, né? E para a profissão com essa diferente composição de profissionais, né? Que não é um processo fácil também, porque tudo se dá um nome só, pode ser enfermeiro, técnico, né? E essa dimensão de visão da sociedade, né? O ACS também é visto como enfermagem. Como é que a gente se constrói nessa diversidade, nessa divisão técnica do trabalho, né? E acho que um aspecto positivo que foi falado, né, desse segurar a mão, os enfermeiros têm segurado a mão dos técnicos no sentido de obter conquistas também conjuntas, que a gente possa... E aí eu vejo Karine aí nessa
está puxando muito. O Oswaldo teve um momento de pique muito grande, está se engajando num outro momento, mas esses poucos constroem e puxam muito, né? Muitas mãos aí. Precisamos de mais mãos, né, Oswaldo, Karine, para fortalecer essa responsabilidade social de cada entidade, essa responsabilidade técnica e social. É isso. Muito bem, professora Glória. Obrigada. Eu também agradeço muitíssimo a Karine, professor Oswaldo, a professora Leides. Eu acho que é uma discussão que ela se inicia e ela não se encerra na semana, né? Eu acho que é uma discussão que ela tem que perpassar todo o cotidiano, seja na prática, nos diferentes níveis de atenção à saúde, seja ela na formação, também nos diferentes níveis de formação. A gente não pode perder de vista. Fernanda, vamos ver se algum professora Leides, a Karine e o professor Oswaldo querem fazer uma palavra final, porque nós já estamos bastante avançados da hora, né? Sim. Eu vou, então, encerrar o meu compartilhamento de tela nesse momento, mas o link está disponível no chat, vou recompartilhar e também, né, pedir para que os participantes, se puderem compartilhar, então, esse link, para que outros, então, ao terem acesso, né, a essa roda de conversa, também possam inserir as informações para que a gente daí fechando, né, essas atividades, a gente consiga fazer uma síntese dessas ideias, então, desse painel colaborativo. Perfeito, professora Fernanda, gratidão. Professora Diana, gratidão pela mediação. Estou aqui desde manhã cedo, assim, impressionada com, assim, foi um mix, né, emoção, e a gente chorou junto, e a gente refletiu e dialogou, e, nossa, tá incrível mesmo, e isso, né, graças aí a toda a disponibilidade dos convidados e dos participantes também que estão conosco até agora, e aí deixo, então, como a professora Diana colocou, se os nossos convidados quiserem, né, fazer esse momento das palavras finais, para a gente poder encerrar, porque daqui a pouquinho já começa a programação da tarde, às 14 horas, e aí vai ser uma programação também muito especial, de celebração aos 47 anos do nosso curso de enfermagem, inclusive com um mini documentário que nós conseguimos editar com alguns materiais que já tínhamos coletado, mas para os 50 anos, como eu falei para o professor André, a gente vai fazer um filme mesmo. A gente está animada. E vamos atrás aí de todos os professores e egressos aí possíveis que a gente conseguir para fazer esse documentário dos 50. Então, vamos abrir as câmeras. Vamos tirar a foto, né, professora Glória, que a gente está esquecendo. Porque o pessoal aqui do laboratório lá de História de Enfermagem depois vai ficar, cadê as fotos do evento? Keila, cuida disso. Pois então, vamos tirar a foto, gente. Antes, eu estou querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas... Não, mas vai falando. Vai falando, tirando foto, né? Pois então, tá. Quem puder abrir e quiser, claro, também, vamos fazer um registro aqui também, não vamos deixar passar esse momento, não. Então, vamos lá, prints, né? Sorrindo, arruma cabelo, arruma aí. Aí. Então, ficam as palavras para os nossos convidados finais. Professora, cadê? A Karine, né, que está aqui. Professor Oswaldo, eu vou ter que sair, porque acabou passando por um tempinho, eu estou na clínica, então tem uma demanda, né? A enfermagem, o pessoal brinca assim, não, aquele local eu não trabalho. Eu falo assim, gente, enfermagem só não trabalha, se não quiser, tipo assim, vou fingir que não existe trabalho, porque onde a enfermagem pisa tem muito trabalho, porque o cuidado é uma necessidade humana básica. Então, desmentindo vários deputados que falaram que nós vamos ficar desempregados com o piso salarial,
é até uma piada, porque então as pessoas vão deixar de ter a necessidade do cuidado humano no momento da falta da doença e na presença da saúde também, né? Então, gostaria de agradecer vocês por darem essa oportunidade, né, para a gente expressar, fazer esse resumo, né, esse apanhado do que foram esses últimos 2 anos em termos não só da assistência, mas nas ruas, nas lutas, nas entidades. Faço um chamado para cada professor e cada estudante a se associar à Associação Brasileira de Enfermagem. Nós estamos aí, nós produzimos muito conteúdo na pandemia, produzimos e-book da gerontologia, e-book da atenção primária à saúde, produzimos vídeos, material para a internet. Eu acho que a Associação Brasileira de Enfermagem é uma via científica, técnica, de cursos cultural e de fortalecimento. Então, fica esse convite para cada um se associar. Se quiserem, né, pode me procurar. Estou no Instagram, estou como enfermeira Karine Fonseca, sou gerontóloga, então a Leides aqui falando, eu fico só, ai meu Deus, eu sei, como diz, é muito o debate meu científico, né, essa questão do envelhecer, como estamos envelhecendo, e vocês podem acompanhar um pouquinho lá no meu Instagram também, um pouquinho desse projeto que o Oswaldo falou. Vem, Oswaldo, para a minha campanha, para a nossa campanha, que é essa candidatura coletiva que eu estou construindo. Vocês me conhecem, né, as professoras, né, me conhecem, eu era do Centro Acadêmico de Enfermagem, eu me formei na UNB, eu sou uma egressa da UNB, a UNB que me formou para a luta, para assistência e para a luta social, política social. Então, podem me acessar lá e acompanhar um pouquinho e construir com a gente, né, esse mandato coletivo, que é uma proposta nova, que são 5 mulheres aí com diferentes lutas, tem uma indígena, tem mulher trans, tem mulher especialista, tem eu como trabalhadora da enfermagem, então, para a gente construir essa perspectiva do cuidado social político. Então, vamos nos engajar, vamos nos associar e vamos lutar, porque a luta muda a vida. Dia 4 de maio a gente percebeu isso. Hein? Lutando, unindo, a gente consegue a vitória. Muito obrigada, viu, professoras, por esse momento. Também quero expressar minha gratidão, acho que a palavra que a professora Mariana usou também, a gratidão por ter feito parte aqui dessa boniteza de roda, né, que foi uma troca de intenções, de afetos, de desejos, né, de perspectivas. Muito feliz, como disse a professora Fernanda, a roda e a metodologia foi acertada, porque a roda não encerra, né, tem muitas outras dimensões para a gente estar considerando, buscando, refletindo, para a gente romper com essa invisibilidade estrutural que a gente tem na enfermagem, né, ocupamos uma visibilidade, mas no lugar também da produção do conhecimento, a gente tem que apontar que tem um processo de invisibilidade. A enfermagem não foi a categoria que deveria preponderar, né, nas narrativas também da ciência durante a pandemia, quem sabe fomos os que mais produzimos e fizemos, né, então é isso, agradecer mais uma vez, desejar aí um bom processo de conscientização nesse ano estratégico e decisivo, que para nós, cuidadores, né, acho que essa palavra, nosso objeto, esse nosso campo de trabalho é o elemento para a gente se posicionar nesse momento histórico do país, né, para defender o SUS, para defender a vida. A gente precisa, tem diversidade de candidatos, mas acima de tudo derrubar o projeto bolsonarista nas urnas, né, derrubar o projeto genocida que está em curso no nosso país e pensar na formação, nas perspectivas futuras, para a gente, além de derrubar na urna, a gente depois reconsertar, né, a nossa democracia e vencer esse projeto também que está no nosso cotidiano, né, somente nas eleições a gente não vai conseguir toda a vitória. Um abraço aí, cada um e cada uma. Eu queria agradecer novamente e reforçar uma crença pessoal, existencial. De pequena, 9 anos, eu já seguia minha mãe nas campanhas de vacinação, vestindo de Zé Gotinha pelo interior todo do Pantanal, nos barcos da polícia para chegar em áreas não alcançadas. A ideia de que a promoção da saúde que a enfermagem faz é no território, é na cidade, é nos coletivos da cidade.
transcende os muros, no nosso caso, da universidade, e a gente começa a fazer parte da organização, da militância com os movimentos sociais, a despeito de ter isso registrado em qualquer parte do Lattes. Então, eu creio nisso, e esse é um convite que não vai cessar. A cidade é o campus onde essa universidade existe, e a gente é chamado para ter respostas e soluções junto com os coletivos. O nosso compromisso de promover a saúde envolve todas as políticas, muito além só da promoção das políticas de saúde. Gratidão, professora Diana, professora Fernanda, vocês desejam fazer alguma fala? Não, eu acho assim, só agradecer e dizer assim, quão rico foi essa conversa. Esperemos que tenhamos novas conversas, que a gente possa aprofundar mais dentro desse tecer que nós fizemos. Obrigada à comissão, obrigado aos convidados também. Também gostaria de agradecer o convite, professora Mariana, comissão, aos convidados pela rica troca e pelos aprendizados aqui nesse momento interativo. Gratidão, Mariana. Gratidão a todos vocês pelas reflexões, pelas ponderações e pela presença. Então, nesse momento, a gente encerra nossas atividades da manhã, que já entraram na tarde. Vamos agora para um rápido intervalo de almoço, para a gente poder retornar às 14 horas com a celebração dos nossos 47 anos. É uma programação sintética, mas muito profunda, e fico feliz por isso, né, professora Glória e professora Keila, que estivemos aí tecendo os nomes de vocês, como que vai ser, como que a gente compõe, e que boniteza, lembrando aí o conceito de Freire, e que o professor Oswaldo traz, que boniteza que tem sido até o momento. Então, gratidão a todos, bom almoço, e às 14 nos vemos. Viva a enfermagem, viva o 12 de maio. Um abraço. Um abraço, viva.